Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Aqui, meus irmãos, para orarmos, buscar ao Senhor, clamar a Ele, pedir uma resposta. E sabemos, meus irmãos, que coisas maravilhosas o Senhor irá fazer. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração a Ele, totalmente, temos uma vida, meus irmãos, em perseverança na oração, nós iremos, meus irmãos, vencer todos os obstáculos que irão surgir sobre as nossas vidas. Eu tenho uma mensagem, uma palavra que está escrita, meus irmãos, lá no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 17. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 17, fala a respeito, meus irmãos, de um jovem rico. A Bíblia diz o jovem rico. O jovem rico, meus irmãos, ele era um exemplo, meus irmãos, de um cristão, né? Porém, lhe faltava uma coisa. O coração dele não estava totalmente no Senhor Jesus Cristo. E é isso, meus irmãos, que o Senhor, Ele quer de nós. Ele quer que nós venhamos entregar a nossa vida, o nosso coração, 100% para Ele. Não pode, meus irmãos, ter nada que possa dividir a nossa fé em Cristo Jesus. E a fé é justamente isto. A fé é a gente entregar-se, crer, acreditar, não duvidar, não ter uma medida da minha crença, da minha fé, da minha entrega. Não, meus irmãos, não é eu dizer assim, não, olha, eu obedeço esta parte, mas esta aqui eu não posso, esta aqui existem regras. Não. O Senhor, Ele quer que nós venhamos entregar a nossa vida e deixar que Ele seja o Senhor de todos os nossos caminhos. Olha o que diz a palavra de Deus. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O jovem faz uma pergunta, né? E diz assim: Mestre, o que me falta para eu herdar a vida eterna? Fez uma pergunta para Jesus, né? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. O jovem, meus irmãos, ele se aproximou-se de Jesus, né? Já tributando a Jesus Cristo um elogio, né? De bom mestre. Na verdade, meus irmãos, ele estava colocando e dando esse tributo a Jesus, não que Jesus não fosse bom, ou ele não merecesse esta honra, ou até muito mais do que esta honra que ele deu para Jesus. O problema é que ele estava falando com Jesus, mas ele não estava entendendo verdadeiramente quem era Jesus. Ou, meus irmãos, assemelhasse Jesus com qualquer outro mestre que ensinasse ou fosse um sacerdote. Eu não posso, meus irmãos, colocar Jesus em níveis de nenhum homem, ou falar com Jesus de uma forma, meus irmãos, de uma forma literária, de costume, como se falasse com outra pessoa.
Não que Jesus, meus irmãos, não merecesse esse tributo de bom, de muito mais, né, de santo, maravilhoso. Aí Jesus disse: mas por que tu me chamas bom? Se há um bom só, que é Deus. Mas se o próprio Jesus era Deus encarnado ali como homem, ele merecia. Mas o problema era a forma que aquele jovem estava se referindo-se a Jesus e o coração dele. A forma que ele se refere, que ele se apresenta-se para Jesus Cristo. Jesus conhecia o coração dele. Jesus conhecia a forma que ele se aproximou-se dele. E é isso, meus irmãos, que nos chama a atenção. Primeiro, meus irmãos, é a gente se aproximar-se de Jesus Cristo com santidade, com temor, e não, meus irmãos, como algo normal. Não, meus irmãos, tributar uma honra a Jesus Cristo como se fosse, meus irmãos, algo normal, tanto para Jesus ou para qualquer outra pessoa. Jesus está sempre acima de qualquer humano, qualquer pessoa. A honra e a glória de Jesus Cristo meus irmãos, santa, é exclusiva dele. Não pode ser semelhante a nada ou a ninguém. E Jesus diz: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Jesus faz. Aí Jesus cita, né? Não faz isso, não matarás, não roubarás, não faz isso. Honra pai, mãe, não adulterarás. Jesus aqui cita inúmeros mandamentos que ali, meus irmãos, eram a palavra de Deus que era obrigação, né, daqueles que querem seguir a Deus, ao Senhor, a Cristo, seguir, né? Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou, né? Jesus amou aquele jovem pela entrega, a reverência, né? Jesus amou ele, meus irmãos, pela sinceridade, quando ele disse: eu tenho guardado todas estas coisas. Aí Jesus diz: e falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E segue-me. Aí Jesus, meus irmãos, quando ouviu deste jovem, que ele era um jovem que guardava os mandamentos, né, que praticava desde a sua mocidade, Jesus disse: olha, vai então agora, vende tudo o que tu tens e me segue. E me segue. Você está no caminho certo. Mas quando Jesus, meus irmãos, coloca este jovem nesta posição dele vender todos os seus bens, dar aos pobres e lhe seguir, colocou uma barreira para aquele jovem. Mas por que Jesus colocou esta barreira? Ou aquele jovem se sentiu diante desta barreira? Porque a Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas e o coração dele estava nestas riquezas. Olha o que diz: mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele ficou triste, né? Ficou contrariado e se retirou-se. Ele não aceitava seguir a Jesus e se desfazer-se de todos os seus bens que ele tinha. O problema não eram os bens daquele jovem. O problema, meus irmãos, é que ele guardava os mandamentos e a confiança dele estava nos mandamentos, mas o coração dele não estava em Jesus Cristo, não estava no Senhor, não estava em Deus. O Deus dele, o coração dele estava nas riquezas, estava nas propriedades, nos bens que ele tinha. E ele se sentiu-se contrariado com isso. Olha aqui, ó. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil
entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus, meus irmãos, coloca aqui uma oposição, né, às riquezas. Como assim? Ele disse: quão difícil quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus estava dizendo que há uma dificuldade a mais, há um obstáculo a mais. Aí os discípulos perguntam, né? Admirados, né? Perguntaram, né? Disseram: e quem é então que vai se salvar-se? Olha aqui, ó. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. É os que confiam nas riquezas. O problema do jovem não é as propriedades ou as riquezas que ele tinha. Até então, meus irmãos, que ele seguia todos os mandamentos, mas o coração dele estava, meus irmãos, naquelas propriedades, naquelas coisas que ele tinha, a confiança, a segurança dele. A segurança dele estava naquelas coisas. A ponto que quando Jesus disse assim: olha, vende tudo e dá aos pobres, ele se entristeceu e saiu fora. Ele não aceitou, ele não quis. Ele iria se sentir o quê? Desprotegido, desonrado. Ele iria se sentir o quê? Sem segurança. Olha que interessante. Porque a confiança daquele jovem estava nas riquezas, nas propriedades que ele tinha. Tipo, ele estava ali, meus irmãos, fazendo uma segurança para a vida dele, uma garantia para ele, para a sua própria vida. E quando Jesus coloca diante dele essa situação para ele vender, ele saiu fora, ele não aceitou. Aí Jesus diz: quão difícil é entrar no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Os discípulos perguntando, Jesus disse: aqueles que confiam nas suas riquezas. Aquele jovem, meus irmãos, o problema não é alguém, meus irmãos, ter prosperidade, Deus abençoar a vida de uma pessoa. Mas quando o ser humano, meus irmãos, coloca as suas riquezas, os seus bens materiais como prioridade na sua vida, como prioridade, aquela pessoa põe como segurança, aquela pessoa, meus irmãos, ela coloca como segurança para a sua vida, e ela fica ali com a garantia ali, aí, meus irmãos, ela está tirando a fé, a confiança dela no Senhor. Aquela pessoa que prioriza mais o material, os bens, né? E há um desespero, há um medo tremendo na vida daquela pessoa, dela ficar pobre, dela perder o que ela tem. Isso, meus irmãos, o coração daquela pessoa está nessas coisas. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, nós escolhemos seguir a Cristo, como esse jovem estava querendo seguir, a gente tem que entregar a nossa vida, o nosso coração. É a gente confiar no Senhor. Não que Deus não possa abençoar, você não possa ter o seu trabalho, ter os seus bens materiais, mas o seu coração não pode estar, de forma nenhuma, isso mesmo, não pode estar apegado, de forma nenhuma. O nosso coração tem que estar curado, sarado, de toda avareza, vaidade, de toda, meus irmãos, segurança terrena, que na verdade não nos dá segurança. Porque a única segurança nossa tem que ser a eterna, que está em Cristo Jesus. Jesus é a nossa segurança, é a nossa salvação. Ele é o caminho que nos leva para o reino de Deus.
E quando Jesus coloca diante daquele jovem, ele saiu, ele não quis. Ele não quis. Que o nosso coração esteja curado e que verdadeiramente nós possamos seguir a Jesus Cristo. Isso mesmo. Verdadeiramente nós possamos seguir ao Senhor. Honrar a Ele, meus irmãos. Não venhamos estar apegados, isso mesmo, a nada material nesta terra. Podemos, meus irmãos, até usufruir de algo que Deus ele possa nos dar. Mas a nossa segurança, o nosso coração, a nossa garantia está em Cristo. Está em Cristo Jesus. Tanto faz ter como não ter, ter em abundância ou passar escassez, como Paulo, né? Paulo diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto estar em abundância como em escassez. Olha aí o exemplo de uma fé pura, a do apóstolo Paulo, quando ele disse, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto em abundância como em escassez, tanto, meus irmãos, na prosperidade, como também nos momentos difíceis, tanto tendo como não. E aí que tem que estar a nossa fé, a nossa segurança, a nossa garantia. Porque a plenitude nossa não está no material, mas está na nossa relação, no nosso relacionamento que nós temos com o Senhor. Pois então, se você está enfrentando momentos difíceis, se você teve perdas, se você está passando uma situação, entregue a sua vida para Cristo e coloque a sua segurança nele. Ele é quem tem o poder de fazer todas as coisas. Eu sei, meus irmãos, que quando a gente fala para uma pessoa que o coração dela, meus irmãos, ama ou deseja, tem sonhos, ela desejava ainda ter experiências de algumas coisas aqui na sua vida, ela vai ficar triste. Mas Deus, meus irmãos, Ele irá proporcionar e ao mesmo tempo irá nos mostrar que o real sentido e valor na nossa vida está em Cristo Jesus. Ele é a nossa segurança. Ele é aquele que nos dá a força e a segurança, a paz, a alegria que nós precisamos. Aleluia. Amém? E eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, neste momento. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ô Espíritos, nós entramos em oração neste momento. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Deus, visita o aflito, cansado, pessoas que estão me ouvindo de todos os lugares, que elas sejam curadas, transformadas, que o Senhor, Pai, possa nos dar um coração curado, nos fortalecer nos momentos difíceis, que o Senhor possa nos ajudar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ô Espírito Santo, eu te peço agora, neste momento, entra com poder, com providência, entra, Senhor, agindo poderosamente na vida desta pessoa, que ela seja tocada, que ela seja livre, que ela seja liberta, que ela seja alcançada agora em nome de Jesus. Seja tocado agora, seja livre. Receba aí em nome de Jesus Cristo o poder de Deus. Receba agora a saúde, a alegria. Receba aí em nome de Jesus. Diga, eu creio, eu acredito. Meu Deus, toca agora na vida desta pessoa, Senhor. Fortalecendo, dando um ânimo, coragem, ajudando esta pessoa. Meu Deus, nós te clamamos agora pelo poder que há no teu Filho Jesus. Que possamos, Senhor, vencer todas as dificuldades. Que possamos te seguir com um coração sincero, puro e agradável. Que não possamos, Senhor, estar presos, amarrados a nada nesta terra. Mas que possamos te seguir, Senhor, com virtude, com entrega e com grande confiança. Sabendo que Tu és a nossa garantia e a nossa segurança eterna. Pai, eu te agradeço em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Seja abençoado, abençoada aí pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu amo a sua. Fiquem todos na paz.